cada ano, uma nova preocupação e muitas dúvidas. Febre alta, dor de cabeça, uma dor no corpo muito intensa, dor nas articulações. Os sintomas são característicos de uma doença que continua chamando a atenção das autoridades de saúde, a dengue. Em 2011, só no Ceará, pouco mais de 55 mil casos de dengue foram confirmados pela Secretaria da Saúde. O número é o maior já registrado no estado desde o início da pesquisa, há 25 anos. 13 pessoas morreram por conta da doença e 48 por complicações causadas pela dengue. De acordo com a secretaria, o pico da incidência ocorreu nos meses de março e abril. E acredite, mesmo com esses números, as regiões norte e sudeste ainda são as mais afetadas. Tipos de vírus como o 1 e o 4, que não circulavam desde a década de 80, voltaram a ser registrados. Para falar sobre a dengue, a gente recebe aqui no Cena Pública o secretário da Saúde do Ceará, Dr. Arruda Bastos, o diretor do Hospital São José, médico infectologista, Dr. Anastácio Queiroz, o gerente da Célula de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Antônio Lima, e o biólogo da Secretaria da Saúde do Ceará, Dr. Luciano Pamplona. Já agradeço a presença de todos, muito obrigado. Dr. Arruda Bastos, a que se deve esse registro do ano passado, considerado o maior número de casos desde o início da pesquisa há 25 anos? Olha, o ano passado foi um ano atípico, né? O inverno começou ainda em 2010, no finalzinho do ano de 2010. Como você citou, teve esses 3 tipos que circularam mais, 1, 2 ou 3, principalmente um que retornou depois de... O 4, no caso, foi só um caso isolado aqui, tivemos um caso confirmado, mas não teve essa circulação. Mas o 1, sim. E aí muitas pessoas de abaixo de 18 anos, 19 anos, não tinham tido nenhum contato com esse sorotipo da dengue. Consequentemente, não tinham nenhuma imunidade. E nós entramos realmente com esse inverno antecipado, muitos municípios entraram com a infestação predial muito alta, ou seja, provando que o trabalho, aquele trabalho preventivo, não tinha sido feito durante o ano todo. Provavelmente muita coisa ia se fazer nos 3 últimos meses ou no começo do ano. Esse ano a situação já é bem diferente, né? Nós saímos desse mapa de risco da dengue. O Ministério da Saúde, quando ainda em 2010, no finalzinho do ano, em outubro, novembro, já alertava vários estados de que a situação em termos de infestação predial estava muito alta em boa parte dos municípios. Esse ano, provando que esse trabalho realmente foi feito, vinha sendo feito de forma constante, nós saímos desse risco maior. Mas isso não quer dizer, esse ano nós corremos sim risco, porque vários municípios ainda se encontram com um índice de infestação predial acima do aceitável. E ainda bem que o Ministério da Saúde esse ano também, o ano passado, resolveu injetar um pouco mais de recursos para combate à dengue. Então, aqui no Ceará são 51 municípios que apresentaram um projeto no Ministério da Saúde, 47 já tiveram aprovação e estão começando a receber um recurso adicional no teto que nós chamamos teto da vigilância. E esse recurso principalmente para que se mantenha o nível dos agentes de endemias, um agente para cada 1000 imóveis, para que se efetive realmente um trabalho mais constante, para que se amplie a parte de assistência também. Então, nós temos uma expectativa favorável. A Secretaria da Saúde continua a investir. Nós, inclusive, adquirimos no Tesouro do Estado, com recurso do Tesouro, fumacê portátil, que em algumas oportunidades podem ter um papel importante. Se bem que o papel mais importante é essa mobilização, que nós queremos aproveitar para a população ter exatamente isso como constante, o combate ao foco do mosquito, que aqui no Ceará, no Nordeste de um modo geral, 70% do foco é encontrado dentro das residências, principalmente dentro dos reservatórios e dos grandes reservatórios. Então, se todos fizerem um trabalho importante de limpar os reservatórios, telar a caixa d'água, ter cuidado com o pneu, com o jarro de planta, né, com o vasilhame que está acumulando água. A gente vive divulgando. Mas que muitas das vezes é feito durante um tempo e outro não. E o poder público, né, os municípios ampliarem a limpeza urbana, que é fundamental, ter muito cuidado com a parte do abastecimento d'água e esse trabalho em termos de mobilização dos agentes de endemias para que visitem realmente as residências, que façam
o teste rápido de infestação predial e que essa mobilização possa ser constante entre a sociedade e o poder público. Bacana. Doutor Anastácio, a gente falou aqui em 4 tipos de dengue. O que é que difere uma da outra e qual é a mais perigosa, se é que existe uma? Não, na realidade não existe, né? Um mesmo tipo pode causar uma doença grave em um paciente e em outro não. O grande desafio é que, na proporção que a doença permanece em uma região e outros tipos de vírus, quer dizer, entre os 4 vão aparecendo, as pessoas que já foram expostas, a tendência é ter doença grave. Esse que é o grande desafio, porque mesmo reduzindo o número de casos, que nós com certeza teremos menos casos do que o ano passado, mas com certeza vamos ter casos de dengue. Inclusive, ainda essa semana nós tivemos dengue hemorrágica grave internado no hospital, é que as pessoas, entendo dengue grave, possam morrer. Isso é que é o grande desafio de todos nós, é fazer com que essas pessoas que porventura venham a adoecer recebam assistência adequada e precoce. Porque o diagnóstico feito cedo, sempre há uma chance maior da pessoa se recuperar bem. E, infelizmente, o dengue é uma doença que, quando há recuperação, ela não deixa sequela. Esse que é o grande desafio de todos nós. A gente começou o programa falando exatamente dos sintomas, mas são sintomas padrões de outras doenças também, inclusive parecido com os da gripe, de quem começa aquele quadro viral de gripe. É necessário que se procure um posto de saúde logo nos primeiros sintomas relacionados à dengue ou à gripe, enfim, febre, dor no corpo, para que se faça o diagnóstico? Na realidade, de um modo geral, nós não deveríamos confundir dengue com gripe. Uhum. Porque a gripe, o que caracteriza a gripe, além de sintomas de dor no corpo, né? Dor na garganta, né? São que sempre corizas. Coriza não tem o dengue, nem tem tosse, né? De qualquer modo, é importante que, em sendo uma infecção, agora outras viroses podem ser confundidas com o dengue. Inclusive doenças bacterianas. Por exemplo, o dengue dá lesões na pele, a meningococcemia da lesão na pele. É importante não confundir doença muito diferente. Por exemplo, a meningococcemia requer internamento, o dengue grave requer internamento, mas a abordagem de tratamento é diferente. Uma você trata com antibiótico e a outra você não trata. O importante é que sempre que chegar um caso, os médicos avaliem bem, a própria família solicite se realmente o diagnóstico é aquilo ou não é outro. Por exemplo, doutor, não pode ser meningococo, por exemplo, que aí o médico reflete um pouco mais, examina e pode fazer uma avaliação mais criteriosa. O fato é que o dengue, inicialmente, pode ser confundido com a doença bacteriana ou com outra doença viral. E os postos de saúde, eles estão preparados para fazer esse diagnóstico inicial? Eu diria o seguinte, são as unidades de saúde básicas que devem receber os doentes que estão com sintomas gerais. Se o paciente se sente muito grave, deve ir para um hospital. Não necessariamente um hospital de doenças infecciosas, mas para um hospital que possa, provavelmente uma emergência, e lá será feito o encaminhamento adequado. Porque o grande problema com doença grave é a perda de tempo. E, por exemplo, a semana passada, recebemos 2 crianças com meningite meningocócica, com meningococcemia. Nenhuma tinha 24 horas de doença, então, e ambas muito graves. Então, doença grave tem que receber uma atenção rápida. Agora, os casos que estão bem, devem procurar as unidades básicas de saúde que receberão a orientação adequada. Ok. Doutor Antônio Lima, qual é o grande desafio do município de Fortaleza com relação ao combate à dengue ainda? Os desafios, né? Deve ser mais. Os desafios são muitos. Os desafios são os desafios que nós enfrentamos na maioria das capitais brasileiras. Nós temos uma situação urbana muito complexa. Apesar de nós aqui estarmos falando sempre sobre as medidas que todos conhecemos, que todos falamos por longos anos, não é simples. Não é uma tarefa simples hoje você evitar a proliferação do mosquito numa urbe enorme como é hoje Fortaleza e outras grandes cidades. Porque você tem espaços particulares, evidentemente, em que você pode ter um criadouro dentro do domicílio, né? Que você requereria maior atenção do dono daquele domicílio para evitar aquele criadouro. Mas tem criadouros em outros espaços também, públicos eventualmente, né? Que tem sido discutido em algumas pesquisas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a adaptação do mosquito é incrível hoje, na maioria das cidades brasileiras. Então, o que eu penso em relação aos desafios é que nós temos
primeiro, que ter sempre a capacidade de tentar predizer um quadro que irá ocorrer, se é um quadro epidêmico ou não. Para isso, você tem que ter um plano de contingência atualizado, ou seja, em caso de epidemia, o que fazer? E que é feito anteriormente, Que é feito anteriormente, que busca manutenção de baixos índices de infestação, que busca uma reorientação da assistência. Até mencionou uma coisa que o doutor Anastácio colocou, relacionada à questão dos óbitos, das mortes por dengue. Né? Como você disse, o desafio, hoje é um desafio, a gente pode pensar em eliminação do dengue? Hoje não. Mas a gente pode tentar pensar numa redução drástica da letalidade da dengue. Então, para a gente reduzir a letalidade, a gente tem que ter tratamento precoce, a gente tem que ter uma reorientação do serviço de saúde como um todo, para receber esse paciente mais rapidamente, para reconhecer o nível de gravidade desse paciente, para que a intervenção seja adequada. Além disso tudo, você tem que estar sempre atento à questão dos índices de infestação. Porque, vou dar um exemplo para você rapidamente. O nosso levantamento do índice de infestação em Fortaleza, rápido, o LIRA, que é feito no Brasil inteiro simultaneamente, ocorre em outubro. Outubro é um mês em que nós não temos chuva. Logicamente, historicamente, é um mês de baixos índices. E esse baixo índice que a gente já teve, por exemplo, esse ano, foi graças a uma série de esforços. Mas nem sempre esse baixo índice reflete uma tendência, porque ele foi colhido no momento em que não há chuva. Se não há chuva, evidentemente você tem menos criadouros naturais, que são aqueles que dependem da pluviometria. Né? Então, o que eu quero colocar é que, para a gente trabalhar melhor essa questão da dengue, são uma série de setores que têm que estar envolvidos. População, serviço de saúde, agentes de controle de endemias, porque esse agente, ele nem sempre pode estar na casa das pessoas. Essa periodicidade, muitas vezes, 15, 20, 30 dias, é o suficiente para você ter novos criadores e você ter um potencial explosivo de circulação maior do vírus na cidade. Né? Então é preciso que a população também faça o trabalho de casa. Né? E que os desafios são enormes. Né? Hoje o grande desafio que eu imagino, acho que depois a gente vai comentar um pouco, é provavelmente a vacina. Né? Existem grupos de pesquisa que nem sempre nós, enquanto autoridades sanitárias, conhecemos em que ponto aquela pesquisa está, mas existem grupos que estão trabalhando com vacinas e que me parece que em 2, 3 ou 4 anos você já terá, após os testes, uma vacina relativamente eficaz, que eu acho que é o grande potencial de controle mais rápido que nós vamos ter da dengue. É o caso da gente desenvolver um imunobiológico eficaz. Bacana. Doutor Luciano, a gente vem com pesquisas há pelo menos 20 anos, desde a década de 80, com relação à dengue. Esse mosquito, daquela época que se iniciou essas pesquisas, é o mesmo? Ele está mais potente hoje em dia? O que é que mudou? Eu acho que a grande mudança de lá para cá é que hoje ele está muito mais adaptado às nossas condições. Na década de 80, a gente podia ler nos livros que o mosquito Aedes aegypti era um mosquito urbano. Hoje ele é mais urbano, hoje ele é um mosquito doméstico, ele é um mosquito domiciliar. Ele se adaptou completamente às condições que nós produzimos no nosso ambiente. Então ele mora com a gente, ele dorme com a gente, então ele se reproduz nos depósitos que a gente utiliza para acumular água. Então tratar de um invasor desse que está completamente adaptado ao nosso meio, se tornou muito mais difícil, porque requer mudança de hábito nossa. Então imaginar que ele está dentro de casa e eu preciso fazer alguma atividade, pelo menos uma vez por semana, que é o ciclo de vida dele, de ovinho até mosquito adulto, ele passa em torno de 7 dias. Então, para ter um controle sustentável, como o Antônio falou, é preciso que eu tenha um trabalho na minha casa pelo menos uma vez por semana. Aí eu evito a presença dele no meu domicílio. Existe uma relação de limpeza com o combate do mosquito dentro de casa ou não tem essa relação direta, de higiene mesmo? Não, de higiene não. A prova é que ele é um mosquito, chama de democrático. Ele está na aldeota e está nos bairros mais periféricos, ele acomete a população mais abastada, acomete a população mais pobre. Ele não tem distinção de raça, sexo ou cor. Ele é um mosquito extremamente democrático. Ele só precisa de um depósito com água. Água limpa ou não tão limpa. O que seria não tão limpo, por exemplo? O conceito de água limpa é curioso, quando você fala com os alunos na escola, que a impressão de que água limpa é essa que a gente bebe. E, na verdade, a água limpa para o mosquito é aquela água que ela não tem a matéria orgânica em decomposição ali mexida. A água da louça que é lavada, por exemplo? Imagine uma fossa. Se por algum motivo não entrar nada de água naquele dia, o sedimento desce e aquela água em cima é cristalina. Então, para o mosquito, aquilo é água limpa.
Então, o conceito de água limpa é importante clarear que para o mosquito, água limpa é aquela que não tem matéria orgânica revolvida. Isso ainda gera alguns mitos, porque muita gente fala que a água da roupa que foi lavada, do enxágue da roupa, não é depósito para mosquito de dengue. Então é. Se não tiver sabão, com certeza o sabão eliminaria, ele repele a postura dos ovos. Água turva não é água limpa. Exatamente. Talvez essa seja a palavra, na água turva. Água turva ele não gosta. Água limpa é qualquer água que o sedimento, seja qual for, tenha descido. Então ele vai ovipor sem nenhum problema. Até porque a fêmea ela não coloca os ovos direto na água. Ela coloca na parede dos depósitos. Então se essa água depois subir o nível, é que ele vai entrar em contato e a gente vai ter a eclosão das larvas, né, como no interior chamam de martelo, cabeça de prego. Agora, o mosquito ele tem um horário específico para agir. Isso é um fato. Ele tem preferência alimentar pelo início da manhã e pelo final da tarde. Mas vamos imaginar que uma parte da população que mora só, que o casal mora sozinho, não tem... Ele sai de manhã e volta à noite. O mosquito fica o dia todo em casa trancado. É óbvio que quando esse casal chegar à noite, se o único momento que o mosquito tem acesso à fonte sanguínea é aquele momento, ele vai picar de noite. Ele tem preferência por esse período, início da manhã e final da tarde, que coincidentemente, não aleatoriamente, é a hora que o fumacê atua, que é exatamente a hora de maior atividade desses mosquitos, esses dois períodos. Mas ele pode se alimentar durante qualquer hora do dia sem nenhum problema. Mas houve uma época que se falava muito utilizar a calça jeans, porque ele geralmente procura essas áreas mais baixas do corpo e que ele não subiria em apartamentos elevados, de andares altos. Duas coisas. Em relação à calça jeans, eu acho que tanto manga comprida como calça jeans, como repelente, isso atua muito, isso funciona muito mais quando a gente pensa em leishmaniose e você vai para uma área de serra, onde você sabe que a área de atuação dos mosquitos é naquele final de tarde, então compensa você passar ali alguns dias de férias no carnaval, então compensa um repelente ou uma manga comprida. Para Aedes aegypti, qualquer parte do corpo, não teria problema nenhum. Em relação à altitude, eu vi várias pessoas, mas é um absurdo, na minha casa, no 10º andar e tem Aedes aegypti. E aí eu pergunto brincando, mas a senhora sobe de quê? Não é de elevador? Ele acompanha a gente da mesma forma. Quando eu digo que ele é um mosquito domiciliar, essa é mais uma prova. Ele usa os mesmos meios de transporte da gente. Então ele anda de elevador, ele voa de avião, ele anda de carro. Ele se locomove da mesma forma que a gente. Ou a disseminação, a dispersão do mosquito Aedes aegypti, historicamente, ela foi muito mais utilizando o meio de transporte dos homens do que o mosquito voando e se estabelecendo. Então a gente leva esse mosquito a outras realidades, a outras localidades às vezes. Acho que a própria vinda da dengue para o Brasil deve ter sido dessa forma, através de transporte. É o que tem na época, no Brasil, na época do descobrimento dos escravos, ainda em 1500, que eles vinham de navios para cá. Então eles utilizam os meios de transporte da gente já há muito tempo. Né? Não só a dengue, como outras doenças. Né? Doutor Arruda Bastos, são 184 municípios no Ceará, em áreas distintas, apesar do estado ter um clima muito parecido, mas a gente tem serra, tem praia, tem sertão. Esse trabalho ele tem que ser diferenciado, tem que se segmentar de acordo com a região do estado ou não? Não, deve ser em todo o estado, né? O estado de uma forma geral. Em alguns anos, você tem epidemia mais em uma região do estado, você tem municípios que fazem um trabalho muito eficaz de mobilização e você, por exemplo, hoje tem 0 de infestação predial. Tem alguns municípios que o índice é 0. Mas isso não quer dizer que esse município não possa vir a ter uma epidemia de dengue, né? Se o trabalho não for continuado, né? O que acontece às vezes, né, Luciano, é com o clima, né? O clima às vezes ajuda muito. O clima mais frio, você tem uma possibilidade menor. Uma infestação menor nas áreas de serra. Mas não quer dizer que no verão, que aumenta a temperatura, lá eu também não tenho problema. Então hoje eu já tenho caso de dengue em Baturité, em Guaramirim, que há décadas eu não tinha. Não tinha. Então isso aí... Aqui no Nordeste, principalmente no Ceará, não deve ser critério para não se mobilizar, para não se fazer o trabalho eficaz, né? Porque esse trabalho ele tem que ser realmente contínuo. E como o Antônio falou, é difícil por isso, porque ele tem que ser persistente. Não é você fazer um mutirão uma vez por mês, fazer um mutirão de 2 em 2 meses. Isso melhora ali um pouco, mas... É paliativo. Não resolve, é paliativo. Você tem que fazer isso toda semana, ver o ciclo realmente do mosquito. Então, esse cuidado de limpar o quintal, de ter cuidado com telar caixa d'água, cobrir o pote, a quartinha, lavar também, que o Luciano disse uma coisa importante. Não é o depósito... A fêmea não deposita os ovos na água, deposita os ovos na borda ali. Você abasteceu aquele recipiente, a água sobe, então os ovos vão eclodir. Você precisa esvaziar, ou quando ele estiver esvaziado, limpar fortemente ali com escovão, com água e sabão, depois enxaguar e aí abastecer e cobrir. Quer dizer, esse trabalho tem que ser feito. E para os municípios, para os gestores, para os prefeitos, esse trabalho de limpeza urbana deve ser
contínuo, né? Deve ser contínuo, não fazer só próximo de uma solenidade, de uma festa, de um feriado, de uma coisa desse tipo. Tem que ser de eleição também, né? Tem que ser um hábito constante, mobilizar a sociedade, manter a limpeza urbana e preparar isso que o doutor Anastácio disse. Importantíssimo. Não é a quantidade de casos. Você pode ter 100 mil casos, 200 mil casos. Se não acontecer óbitos, né, você cumpriu assim, o seu trabalho. Quer dizer, a nossa luta é exatamente qualificar a atenção básica, e a Secretaria tem feito um trabalho muito intensivo através da Escola de Saúde Pública com os profissionais da atenção básica. O município também tem feito. Eu visitei praticamente 90% dos municípios o ano passado. No auge dessa epidemia, praticamente todo dia eu estava em 3, 4, 5 municípios. Com a minha presença como secretário, mobilizando e chamando o prefeito à responsabilidade, o secretário de saúde, né? Então isso tem que ser um trabalho constante. E essa capacitação dos profissionais da atenção básica para que o diagnóstico seja feito mais rapidamente, que se avalie se aquele caso é um caso mais complicado, para que se encaminhar de imediato para uma unidade hospitalar, que seja feita a hidratação, seja feito o acompanhamento, isso é fundamental. Então, qualificar a assistência, tanto no nível da atenção primária, atenção básica nos municípios, e também preparar a estrutura hospitalar, a estrutura de maior complexidade, para um caso que chegue com maior gravidade e esse paciente possa ter o atendimento e sobreviver. Que necessita, né? Doutor Anastácio, o doutor Antônio Lima falou da vacina, que vem sendo estudada. Alguma coisa do ano passado fazia uma relação até com o feijão, que estaria sendo estudado para se criar uma vacina contra o mosquito. A que pé está isso no país? Não, na realidade, essa história da nossa pesquisadora, o problema é que entre o trabalho que de muita qualidade foi feito e uma vacina é uma distância muito grande, está muito longe, né? Assim, uma distância muito grande. É claro que todos nós imaginamos que, em tendo uma vacina que seja realmente eficaz, nós controlaríamos a doença. No entanto, eu acho que nós estamos longe ainda da vacina. É claro que tem vários grupos pesquisando, mas eu acho pouco provável que nós ainda não passemos um bom período sem ter essa capacidade. Eu acho que o grande desafio em relação ao dengue, né, é que nós conhecemos todos os fatores que levam à multiplicação do mosquito. Quer dizer, a população brasileira ela é muito cooperativa no que diz respeito a participar de qualquer campanha de prevenção de doença. Mas o dengue, você pediu uma pessoa que toda semana derrame aquela água limpa, passe a escova na tina, no pote, é algo assim que as pessoas terminam relaxando um pouco. Eu acho que o ideal seria que nós pudéssemos, em conhecendo os criadores, nós pudéssemos eliminá-los definitivamente. Por exemplo, nós ainda temos pneu que é reservatório, nós ainda temos casca de coco que fica solto e vasilhame plástico. Quer dizer, é um absurdo que a caixa d'água ainda hoje, depois de muitos anos, ainda sirva de criadouro. Quer dizer, o que é que podemos fazer? Realmente nós sabemos, se você telar adequadamente, por que não se faz isso? São perguntas que têm que realmente serem respondidas. Então, eu acho que se nós não eliminarmos os focos, aqueles que nós podemos, que alguns são muito difíceis, como por exemplo, você tem uma planta que é gigantesca, fica numa avenida que acumula água no seu caule, é mais difícil. Mas, de um modo geral, os criadores que nós conhecemos, eles poderiam ser eliminados se nós mudássemos, digamos assim, o comportamento das pessoas. É cultural mesmo, né, de guardar. E também água. Se nós resolvêssemos o problema da água. A água ainda é um problema. Muitas pessoas acumulam água porque muitas vezes falta água. Quer dizer, no dia que tiver água sem faltar, por exemplo, se você pega alguns países, nos Estados Unidos tem muita cidade que não existe. A água vem da caixa d'água da torneira. Não existe nem caixa d'água no prédio. Então aí não tem como naquela área ter dengue. É mais difícil, né? Porque Singapura, que é uma cidade muito organizada, ainda tem dengue. Eu acho que esse é um desafio grande, realmente. Eu espero que nós possamos, em menos de 10 anos, ter a vacina, e aí nós definitivamente não eliminaríamos o mosquito, mas eliminaríamos a doença. Mas enquanto isso, eu acho que tem que haver um trabalho continuado. O grande desafio é essa palavra, continuado, semanal. É um desafio muito grande. Você fazer um trabalho semanal é muito difícil, né? É como todo dia você ter que ensinar o filho a lição
da escola, muitas vezes os pais não fazem, que às vezes é mais importante do que estar matando mosquito. Mas eu acho que é preciso que as autoridades enfatizem. Se todos nós fizermos a nossa obrigação, eu acredito que não eliminaremos o dengue, mas nós reduziremos os óbitos, reduziremos o sofrimento das pessoas, com certeza. Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo. O Cena Pública de hoje debate a dengue aqui no Ceará, que deve ser sim uma preocupação de todos. A gente volta já.